Fala galera, professor Felipe, Biologia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre fito-hormônios, né, que é uma palavra que significa hormônios vegetais, basicamente. E vamos falar precisamente sobre as funções do hormônio mais importante que as plantas produzem, e o hormônio inclusive mais conhecido por nós, né, biólogos e cientistas, que é o AIA, né? O AIA, ou ácido indol acético, é apenas um dos representantes de hormônios vegetais que pertence ao grupo das auxinas, né? A auxina é o nome do grupo mais importante de hormônios relacionado ao crescimento vegetal, e dentro das auxinas, dentro desse grupo, existe o AIA, né, como o hormônio mais importante aí produzido pelas plantas. Não só as plantas, né, como algumas algas, fungos também produzem auxinas. Muito bem, a produção do AIA, ela ocorre primordialmente, né, e principalmente nos meristemas apicais do caule e da raiz, né? Lembrando que meristema apical é um tecido jovem formado na ponta do caule e na ponta da raiz, e essas células jovens ficam se multiplicando e com um metabolismo muito intenso elas ficam produzindo esse hormônio. Isso determina, obviamente, o crescimento do ápice do caule e o crescimento do ápice da raiz, porém, a produção no meristema apical do caule é mais intensa, a gente sabe que tem uma produção maior, e por isso até a gente sabe também que o transporte desse hormônio ocorre principalmente do ápice para a base, o que é um transporte chamado de transporte ou condução polar, né? O hormônio, portanto, sai do ápice, lá da ponta do caule, e é dirigido para o resto da planta, né? Principalmente para a base da planta, através também, principalmente, do floema, né? Alguns estudos mostram que o xilema também participa da condução do AIA, né? Porém, em maior escala, quem realmente leva esse transporte é o floema. Lembrando, então, transporte polar do ápice para a base através do floema. Muito bem, gemas laterais, que são aquelas gemas produtoras de folhas, né? E até mesmo de flores nos caules das plantas, né? Também produzem esse tipo de hormônio, afinal de contas, essas gemas têm que dar origem a galhos e dar origem a folhas, como eu acabei de falar. Então, para que cresçam galhos e cresçam novas folhas, folhas jovens e tal, também a planta precisa desse hormônio, o AIA, que é um hormônio estimulante de crescimento. E também as sementes, né? Faz total sentido que as sementes também produzam o AIA, afinal de contas, dentro de uma semente existe um embrião da planta que significa que está, portanto, em estágio de crescimento. Se ele tiver condições para isso, ele vai determinar um crescimento muito amplo, muito intenso, e para ele fazer esse crescimento, ele também precisa do AIA. Mas eu vou chamar a atenção aqui no caso, né, para a função, vamos dizer assim, geral do AIA. Como eu falei, o AIA é o principal hormônio responsável pelo crescimento dos vegetais. E o crescimento das plantas se dá principalmente por alongamento das células, né, distensão celular. As células, lógico, podem também se multiplicar mitoticamente, né, fazerem mitose. Isso aumenta o número de células e o organismo cresce. Acontece isso também. Porém, no que diz respeito ao AIA, esse hormônio estimula, né, aumenta a permeabilidade das paredes celulares pela água. E, portanto, as células mais permeáveis, né, na presença do AIA, as células ficam mais permeáveis, a água invade essas células e as células, então, aumentam de volume, distendem. E isso leva a um alongamento que reflete todo um crescimento na planta, né? E também uma das funções mais importantes do AIA é levar a dominância apical. O que é isso, né? Sabemos que o AIA produzido no ápice do caule, na gema apical, né, do caule, inibe o crescimento das gemas laterais. Por favor, tudo isso estamos falando de caule, ok? Principalmente, então, aliás, só o caule que tem gemas, né? Então, quando a gente fala a palavra gema, já fica embutido que estou falando de caule. Então é isso. A gema apical, ela inibe o crescimento das gemas laterais. Enquanto tiver AIA sendo produzido na gema apical, a planta está crescendo longitudinalmente e não está crescendo em galhos, não está formando folhas, não está formando flores, enfim. Porque as gemas laterais estão inibidas. Isso se chama dominância apical. Bom, secundariamente, né, em outros efeitos, o AIA também estimula a formação de frutos e também a rizogênese, que nada mais é que a criação, né, a formação de novas raízes que vão também determinando a fixação da planta naquele solo. Bom, galera, por hoje é só então. Nos vemos na próxima. Até mais.